Olá pessoal, sou a professora Verônica Rodrigues. Hoje eu vou responder o seguinte questionamento. Sabe que o marido, a mulher, ou então o companheiro, a companheira, podem pedir pensão alimentícia um com relação ao outro em caso de divórcio ou de desconstituição de união estável? Veja bem, a resposta é positiva. Pode sim um cônjuge pedir do outro, em caso de divórcio ou de desconstituição da união estável, pensão alimentícia um para o outro. Apesar do artigo 1708 do Código Civil determinar que nessas situações cessa-se o dever de prestar alimentos, o artigo 1694 do Código Civil determina o seguinte: que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns dos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive com relação às necessidades da educação. Veja, a doutrina dá o nome de alimentos côngruos, também chamados de alimentos civis, para esses alimentos que tentam manter o padrão de vida de um cônjuge com relação ao outro. Portanto, esses alimentos chamados de alimentos civis ou côngruos possuem o objetivo de realmente manter o padrão de vida durante aquele período que você tinha quando casado ou quando vivia em união estável e que você perdeu a partir do momento que se tem essa dissolução, esse divórcio. Normalmente se tem essa ideia de que isso se dá de maneira automática. No entanto, você tem que verificar que, além da questão relacionada ao próprio padrão de vida, há necessidade também de que você tenha aquilo que se dá o nome de alimentos morais ou intelectuais, que vai representar a vida como um todo. Não só a subsistência, chamado de alimentos naturais, que é aquilo que de fato você necessita para sobreviver, mas também aquilo que se enquadra como um padrão geral da sua vida. Então eu tenho a questão intelectual, tenho a questão relacionada ao próprio lazer. É realmente aquilo que se dá o nome de alimentos morais, né? Os alimentos côngruos, alimentos civis. Portanto, é algo muito mais amplo e poucos sabem da sua existência. Muitos acreditam aqui que, diferentemente do passado, em que se tinha uma condição de família, uma condição social completamente distinta, em que a mulher muitas vezes não se inseria no mercado de trabalho, ela era considerada apenas uma pessoa no âmbito do lar, que cuidava dos seus filhos, que cuidava do seu marido, e que na sua grande maioria não fazia nem um ensino superior, não tinha aí uma formação específica para poder se inserir no mercado de trabalho. Hoje nós sabemos que a sociedade vive uma nova realidade, são novos tempos e, portanto, a mulher muitas vezes tem colaborado para a manutenção da família e, portanto, tem condições de eventual divórcio ou fim do seu relacionamento na união estável, continuar aí a trabalhar e a manter um padrão de vida, mesmo já tendo desvinculado aí do seu relacionamento anterior. Com relação a esse assunto, qual que é a posição dos tribunais? Se realmente houve uma alteração na sociedade, portanto tem um viés um pouquinho diferente, um olhar um pouquinho diferente dos tribunais com relação àquilo que era uma obrigatoriedade do passado em termos de pensão, normalmente as pessoas se divorciavam e a pensão era praticamente algo obrigatório. Normalmente as mulheres já pleiteavam a pensão alimentícia na própria ação de divórcio. No entanto, em função dessas alterações sociais todas, há um posicionamento um pouco distinto dos tribunais. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele passa a ter o entendimento de que ainda é possível, claro, esse pedido de pensão alimentícia, no entanto, deve ser encarado em caráter excepcional e não mais como uma regra, como já foi no passado. Veja, quando que efetivamente se observa a obrigatoriedade do pagamento dessa pensão? Quando um dos cônjuges comprova total dependência com relação ao outro e que, portanto, não tem uma independência financeira. Eu não consigo sobreviver, pelo menos durante um bom período, sozinho. Eu realmente necessito da assistência do outro cônjuge, seja em caráter temporário ou até mesmo até o final da vida. Vai depender muito de cada caso. Portanto, existem muitos julgados nesse sentido, de que existe um prazo determinado para o pagamento desses alimentos. Tá? Tudo vai depender de cada caso e normalmente quando se observa que um dos cônjuges, dos ex-cônjuges, consegue se recolocar no mercado de trabalho, consegue se inserir no mercado de trabalho, muitas vezes estão finalizando um curso superior e possuem amplas condições de, daqui 1, 2, 3 anos, ou seja, durante um período, por um prazo determinado, voltar a
realmente há necessidade de que se pague essa pensão durante determinado período apenas. No entanto, vejamos a situação de outras mulheres mais velhas que passaram a vida aí se dedicando aos seus filhos, ao marido, ao lar de uma maneira geral, e que muitas vezes não concluíram ou não iniciaram o curso superior. Nesse caso, não se tem nenhuma previsão de que ela consiga eventualmente se inserir no mercado de trabalho, portanto é uma situação bem distinta. Nesse segundo caso, muitos tribunais têm se posicionado no sentido de que a pensão alimentícia devida deve ser vitalícia, ou seja, ela deve ser paga até o fim da vida daquela pessoa. E é claro, vai depender muito das características desse ex-cônjuge, se possui ou não condições de um dia vir a ter uma independência financeira, a ter uma capacidade laborativa para de fato conseguir se manter. Caso ambos os cônjuges, após o divórcio, a desconstituição da união estável, tenham plena capacidade laborativa, ambos trabalhem, tenham seu dinheiro, automaticamente um vai exonerar o outro em termos de pagamento de pensão, pois eles, de maneira independente, conseguem suprir as suas necessidades. Então, sempre a necessidade de se verificar esse vínculo financeiro, se ele existe ou não para o arbitramento, para o pagamento dessa pensão. Por fim, uma última ideia que merece ser lembrada é com relação ao artigo 1709 do Código Civil, que diz o seguinte: um novo casamento daquele cônjuge que está pagando os alimentos não extingue a obrigação constante na sentença do divórcio, ou então com relação à união estável. Não é porque efetivamente a parte se casa novamente que deixa de pagar a pensão alimentícia que é devida ao seu ex-cônjuge. Alguns pensam dessa forma, mas isso na verdade é um mito, não existe. Não é porque você se casou novamente que automaticamente a sua obrigação se extingue, não é verdade. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima, pessoal!